O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, nela fez um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É belíssimo perceber, amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz ou que nos acompanham pelas redes sociais, é belíssimo perceber que o Evangelho de hoje é o resumo de toda a história da salvação. No Evangelho de hoje, em apenas uma página, Jesus condensa todas as Sagradas Escrituras. Jesus, contando essa parábola, ele revela para nós o que fez Deus pela humanidade. Deus é este proprietário da vinha, que prepara a vinha, que planta a vinha, que cerca a vinha de cuidados, que prepara a torre de vigia, que prepara o lagar, para esmagar as uvas. E Deus entrega para o seu povo Israel. Deus entrega a sua vinha aos cuidados dos israelitas. Por isso nós ouvimos no Salmo responsorial: a vinha do Senhor é a casa de Israel. E quando chega o momento da colheita, Deus envia os seus operários. Quem são eles? Os profetas. São aqueles que no Antigo Testamento vieram chamar a atenção do povo para que o povo ofereça a Deus, como colheita de sua vida, os frutos, assim como os vinhateiros deveriam oferecer ao dono da vinha as uvas doces. Porém, a atitude do povo,
quando Deus envia os seus emissários, é a atitude de fechar o coração. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus enviou os seus profetas? Quantas vezes Deus enviou os seus emissários? Até o último dos profetas do Antigo Testamento e primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista. E o seu povo os mataram. E o seu povo não quiseram oferecer os frutos de sua vida para Deus. Então Deus, numa última tentativa, envia o seu Filho. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único. Mas o que acontece com o Filho de Deus enviado? Eles o agarram, eles o levam para fora da vinha e o matam. É belíssimo pensar que Jesus foi morto fora de Jerusalém, fora das muralhas de Jerusalém. Assim como o filho do dono da vinha foi morto fora da vinha. E Jesus conclui o Evangelho. Mas o que acontecerá com estes vinhateiros? O que acontecerá com este povo? E ele mesmo conclui dizendo: a vinha será entregue a outro povo. Quem é o outro povo que Deus entrega a sua vinha? É a igreja. A igreja, depois da recusa de Israel de aceitar o Filho de Deus, a igreja então são estes novos vinhateiros que deve oferecer a Deus os frutos ao seu tempo. E que frutos nós devemos oferecer a Deus? Em primeiro lugar, o fruto da sinceridade do nosso coração. A sinceridade do nosso coração, amados irmãos e irmãs, é o desejo de pertencer ao Senhor. A sinceridade do nosso coração é viver fora da igreja com os mesmos sentimentos com os quais vivemos dentro da igreja. A sinceridade do nosso coração é transformar os sentimentos do domingo, os sentimentos do dia do Senhor, em sentimentos que preenchem a nossa vida ao longo da semana. Que frutos devemos oferecer ao Senhor? Devemos oferecer ao Senhor os frutos da oração, a oração diária, a oração constante. Que frutos devemos oferecer ao Senhor? Devemos oferecer o cumprimento dos mandamentos de Deus, o cumprimento dos mandamentos da igreja. Que frutos devemos oferecer ao Senhor? O fruto do amor e da atenção aos irmãos, começando por aqueles mais necessitados, começando por aqueles os quais nós encontramos e devemos ser para eles sinais da misericórdia e da bondade do Senhor. Por isso, São Paulo termina a sua leitura dizendo: praticai o que aprendestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes, e assim o Deus da paz estará conosco. Cada vez que estamos na igreja e ouvimos a palavra de Deus, somos convidados pelo apóstolo a praticarmos o que dele recebemos, a praticarmos o que da igreja vimos e ouvimos e aprendemos, para que assim a paz de Deus inunde o nosso coração, inunde a nossa vida. Hoje o Evangelho nos convida a darmos conta que o mundo é a vinha do Senhor e nós somos seus vinhateiros. E nós devemos oferecer a Deus o fruto que nós retiramos da nossa vida. O fruto da justiça, o fruto da caridade, o fruto da piedade na nossa relação com Deus. Amém. Fiquemos de pé.